comitividade, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora, aqui Naamã falando, tá? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite os meus presentes do teu servo. A gente vê aqui que Naamã, ele voltou para sua terra curar, e o principal, crente, né? Ele foi achando que só ia ser curado. Ele foi de encontro a Eliseu achando que só ia receber uma cura. Mas ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Amém? O Senhor ele é inexplicável, nem pelo amor, ninguém explica a Deus. Não tem como explicar a presença de Deus. E que quando nós nos entregarmos à presença do Pai, que além dele nos dar a vitória, além dele nos dar aquilo que você tanto quer, que nós possamos nos tornar verdadeiros cristãos. Cristão significa seguidor de Jesus. Como assim seguir Jesus? Obedecer o mandamento dele. Jesus faz isso, eu vou me esforçar para fazer isso. Eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou pecador. E é para esses que Deus veio. Em Lucas Deus fala, vim para os pecadores. Deus só quer que nós sejamos simples. O Senhor é simples. Ele quer que nós só cheguemos na presença dele, se derrame e fala: Pai, as minhas forças eu não vou conseguir. Mas assim como o Senhor ajudou Naamã, mergulhar naquele rio, imagina, aquele rio sujo, eu creio que o Senhor também vai me ajudar a mergulhar. E além de eu receber a bênção que eu tanto quero, eu vou ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E através desse testemunho, através dessa experiência, eu vou ganhar muitas almas para ti. Vidas vão ser tocadas, vidas vão ser transformadas. Às vezes você vai pregar, não chegando falando da Bíblia, tipo, então, deixa eu deixar bem claro, às vezes você não vai pregar só com falar, mas através de uma atitude sua. Nossa, mas como assim? Você não cola nas missões? Como assim? Você não vai pegar o dinheiro, né, quem trabalha? Você tem uma oportunidade ali de dar eu posso falar, uma trapaça? Mas como assim? Você não usa esse tipo de roupa? Você não ouve esse tipo de música? Não, porque eu sou com Deus, eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus. E através disso as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, que Deus é esse que você segue? Né? Agora eu estou lembrando a história de Daniel lá na fornalha. O rei Nabucodonosor olhou e falou: que Deus é esse que você serve? Que o fogo queimou um fio de cabelo seu. E todo o povo vem adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, através de uma experiência sua, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles fez? Eles falaram: não, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Foi através de uma atitude dele que vidas foram tocadas. Foi através de uma atitude dele que aquele povo começou a adorar a Deus. Então, que a gente possa ver o exemplo de Naamã. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, né? Pessoas que reconhecem que sozinhos não vão conseguir. Eu quero pedir para os irmãos abrir em 1 João 1:8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, nenhum a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está entre nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os teus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os teus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Quero pedir também para os irmãos abrirem Apocalipse 3. No versículo 11, que diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Em Salmos ele fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui a gente vê: guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Continua guardando a palavra de Deus. Deu uma tropeçada aqui, errou ali, peça perdão e fala: Deus, eu quero ser aperfeiçoado pelo amor do Senhor. Eu quero viver pela graça. Eu quero descer a casa do oleiro, ser moldado por ti. Irmãos, não é fácil pedir para descer a casa do oleiro. Às vezes Deus coloca situações na sua vida e você fala: meu Deus, mas você tem que confiar nele. Ele vai te ajudar a andar sobre as águas, o mar vai se abrir. Você vai, que nem louvor, se o trovão e o mar se erguendo, vem sobre a tempestade, eu vou além. Então são situações que realmente parecem um trovão, parece um mar gigante. Você fala: meu Deus, não vou conseguir passar por isso. Mas o Senhor fala que capacita aqueles que são dele. Ele faz o impossível ser possível. E a gente vê que nós só precisamos ter o coração aberto, assim como Naamã teve. E Naamã, a gente gostou lendo a história, a gente vê que Naamã tentou ir com Eliseu, com riquezas. Eliseu falou: não precisa. Acredito que Eliseu falou: o que é meu, o Senhor já tem preparado para mim. Não tem riqueza maior do que ter a unção de Deus, do que viver em santidade. Não tem coisa melhor do que saber que minha coroa está garantida lá do céu. Não tem coisa melhor do que saber que Deus está vivendo em mim. Tem um louvor bem antiguinho, de 1900 e pouco, que eu acho muito lindo, que o louvor inteiro a mulher só canta: estás em mim, Jesus Cristo, estás em mim. É o louvor inteiro ela cantando. Eu falei: nossa, só isso, o louvor inteiro. Aí eu parei, comecei a pensar, e na hora eu comecei a chorar. Eu falei: Cristo tem que estar em nós. É só isso que ela precisava, é só isso que ela louvou. Jesus está em mim, né? E na hora eu falei: nossa, que lindo esse louvor. E então o Senhor creio que Deus falou grandemente aos nossos corações, amém? A palavra do Senhor fala que a palavra é penetrante. É uma palavra bem conhecida, Naamã. Quem não conhece a história de Naamã? Tipo, muitos conhecem, né? Mas a palavra dele se renova. E a menina, tudo isso, Deus já tinha um propósito na vida de Naamã. Mas quem deu, que nem eu falo, start, quem começou foi a menininha lá na casa dele. Ou seja, muitas vezes o trabalhar do Senhor começa lá na nossa casa, né? Às vezes situações que você olha e fala: nossa, vou ter que engolir isso. Minha mãe falou isso, vou ter que obedecer. E quando falou sobre obediência, eu chorei muito, porque eu tenho que pedir para Deus me ajudar. Às vezes não é difícil, né? Seu pai falou, que nem meu pai fala: fica de piruleta, obedece. Deus sabe o nosso amanhã, né? Que a gente vai pedir para Deus: Deus, por favor, me ajude a ser obediente lá na minha casa, começar a ser a diferença lá na minha casa, e assim o Senhor vai me usar para ir na escola, para ir em outros lugares. Às vezes você não vai nem falar algo, às vezes só a sua atitude já vai falar no coração de uma pessoa, amém? Então, quero louvar a Deus por essa oportunidade. E uma salva de palmas para Jesus.